Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de proteção e por mais um dia que a gente chegou em casa em segurança. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia também poder ouvir um pouco sobre a tua palavra, aprender um pouco. Que o Senhor possa nos instruir, nos capacitar. Que o Senhor possa capacitar o pastor Israel também, que vai passar esse estudo, e que seja de proveito para nós. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos então aqui ao estudo da palavra. Espero que Deus hoje nos ilumine para que a gente possa aprender o máximo, tá bom? Tá? Eu quero passar para vocês algumas coisas para que vocês possam entender aqui alguns conceitos, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias. Você pode pegar a caneta aí para anotar. Nós vamos avançar um pouquinho mais no conceito da aliança, mas hoje nós vamos estudar agora a promessa da nova aliança dentro do Antigo Testamento, tá? Então, esse é o título da mensagem de hoje, o título que nós vamos falar é a promessa da aliança no Antigo Testamento. Então, é importante que vocês, se você puder anotar. Então, tá bom. Vamos lá para o livro de Deuteronômio, tá? Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Estou pegando aqui a minha velha Bíblia, toda surrada, toda surradinha aqui, tadinha. Mas ela é a minha amiga. Em Deuteronômio, capítulo 28, nós temos os conceitos aqui de bênção e maldição, tá? Nunca perca isso da mente de vocês. O conceito de bênção e maldição, ele era a estipulação do contrato entre o seu senhorio e o vassalo. O que era o senhorio? Aquele que manda, aquele que tem tudo. Eu já expliquei isso para vocês, que dentro da aliança, Deus ele é o senhorio e ele aparece como o senhorio de Adão e Eva dentro do Jardim do Éden, dando o que para Adão e Eva mesmo? Dando o domínio de tudo que era dele, dando alimento para o casal e dando também uma casa. Esses eram os três conceitos do que Deus deu para eles. Quando eles desobedecem a Deus, eles perdem tudo, tudo. Perdem o domínio, perdem a casa e perdem também até a comida, que depois eles vão ter que plantar para poder colher ali o seu próprio alimento, né? Mas Deus, mesmo assim, continua abençoando. E Deus promete devolver a casa, devolver tudo para eles. Aí, então, queridos, tem uma coisa muito importante, que lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, a primeira vez que vai aparecer o nome Senhor Deus é quando Adão e Eva entendem que Deus é o seu Senhor e eles fazem um pacto com Adão e Eva. Então, a partir daquele momento, antes de existir uma nação chamada Israel, Deus já tinha com eles, Deus já tinha com os seus antepassados, com Adão, com Noé, com Enoque, com Abraão, com todos esses, Deus já tinha uma aliança com todos estes. E a estipulação da aliança sempre foi a mesma. O que está em jogo dentro de uma aliança daquela época? Qual era a aliança? Como que funcionava? Ele dava, o dono daria comida, daria terra e daria o domínio. E o que você tem que ser? Você tem que ser fiel. E dentro dessa fidelidade, a Bíblia diz que aqueles que não fossem fiel teriam aquele que fosse fiel teria a bênção e aquele que fosse infiel teria a maldição. Dentro da aliança hitita que eu expliquei para vocês, a maldição era a morte. Se vocês não fossem fiéis, vocês iam à morte. Só que na aliança de Deus também é a morte. Só que não é você quem vai morrer. Alguém morreu por você. Mas morreu por você para que você possa ter a bênção. Mas quando você entende que alguém morreu por você, porque a aliança pede que alguém morra em seu lugar, alguém morra, então entenda, para pecado, escreve aí, para pecado não tem perdão, para pecado tem um preço, e alguém pagou esse preço por mim e por você. Então, Deus diz ali no livro de Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus
é que você teve um substituto que morreu no seu lugar e que morreu no meu lugar. E esse substituto um dia vai voltar para buscar aqueles que ele remiu. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse conceito de bênção e maldição aqui dentro do capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Olha aí para a sua Bíblia. Capítulo 28 diz assim, olha só. Capítulo 28, verso 1. Se, toda vez que aparece um se, isso quer dizer que a bênção ela era condicional, ela não era incondicional. O que é incondicional? É você não fazer nada e ela vai vir. Aqui não. A bênção ela é condicional, condicional à sua obediência. A obediência que você prometeu que você daria. Tá? Você prometeu que você seria obediente. Mas agora, olha, se atentamente ouvides a voz do Senhor, o Senhor aqui é aquele que manda, o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Que bênçãos são? Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas, e assim sucessivamente. Vai ter aqui várias bênçãos. Agora, olha só, versículo 15, vai falar agora sobre o castigo. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão e ameaça. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que se você for fiel, você será abençoado. Se você for infiel, você será amaldiçoado. A maldição não é Deus quem manda. A maldição é você que atrai por causa da sua desobediência. Tá? Então, dentro disso aqui que eu estou lendo para você, fica bem claro duas coisas que Israel entendia muito bem sobre isso. Israel entendia muito bem sobre isso. Tá? Então, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor aqui para que a sua mente fique mais aberta. Quando é que eles prometeram que seriam obedientes a Deus? Volta no livro de Êxodo, por favor. Livro de Êxodo. Anote essas passagens, que é importantíssimo isso aqui, porque tudo vai ficar mais claro quando nós chegarmos no Novo Testamento, tá bom? Êxodo, capítulo 24. Vamos ler Êxodo, capítulo 24. Quero tomar aqui um pouquinho de água. Êxodo 24 diz assim, a partir do verso 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: Meu Deus! Tudo que falou o Senhor, faremos. Tudo que falou o Senhor, faremos. Essa é o que eles prometeram para Deus. Tudo que falou o Senhor, nós faremos. Olha o verso 7 agora, presta atenção nisso. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, Êxodo 24, verso 7. Tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão a Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra e safira, que parecia como o céu na sua claridade. Observe, quando eles aceitaram um pacto da aliança com Deus e prometeram obediência a Deus, o que aconteceu? Aconteceu que, ao prometerem aliança para Deus, Moisés aspergiu, no verso 8, então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo. Agora, o sangue do Cordeiro vai manter vocês salvos, tá? Vai manter vocês salvos.
Everton, você está mexendo aí na câmera, está mudando toda a configuração aqui do... Isso, obrigado. Vamos voltar aqui agora e entender isso aqui um pouquinho melhor, tá bom? Vai agora comigo para o livro de Deuteronômio, de novo, no capítulo 30. Vai pegando esses conceitos para ficar bem claro na sua mente quando nós, então, entendemos o que aconteceu com eles. Capítulo 30, depois que Moisés falou todas as coisas para eles. Olha agora que interessante. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, tanto a bênção quanto a maldição, que pus diante 30 de ti. versículo. Capítulo 30, verso 1, estou lendo. Tá, Capítulo... obrigado. Isso. Quando eu não falar o verso, tá? Quando eu falar assim, só capítulo 30, quando eu começar a leitura é o verso 1, tá bom? Desculpa não ter falado o verso. Vou ler de novo. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares, observe essa expressão, se você lembrar delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração. Observe essa expressão. Você tem que voltar de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que te ordeno, que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. A palavra sorte aqui é cativeiro. E se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados, observe essa expressão, desterrado é, ainda que você não tenha terra, aonde você está, né? Estejam para a extremidade do céu, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra, ou seja, você não tinha terra, eu vou devolver a terra se você lembrar de mim, se você se recordar de mim, na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o vosso coração. O meu desejo é que você tenha um coração circundado, e não somente a pele do seu crepúsculo ali é circundado, mas o seu coração. O desejo de Deus é circundar o coração. Por que é o coração? Vai ficar mais claro para você quando nós chegarmos no conceito lá na frente, tá? Então, ele está dizendo assim, o Senhor teu Deus, o desejo dele é colocar em você uma nova marca, um novo coração, e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirá todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Agora tem um porém, né? Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro, o livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma. Observe agora o que eu vou dizer para vocês. Presta bem atenção nisso. Se você for fiel, você terá bênção. Qual era a maior bênção para eles? A maior bênção era permanecer na terra. A bênção para Israel não era somente chuva, não era somente uma boa colheita. A bênção para Israel não se limitava só a isso. A bênção para Israel, o principal benefício da bênção era permanecer na terra prometida. Quando eles não estão na terra prometida, eles já entendiam que alguma coisa errada eles tinham feito. Então, permanecer na terra era para eles a maior bênção. Então, o que acontece? Deus está falando assim, olha, enquanto vocês forem fiéis, vocês permanecem na terra. No momento que vocês não forem fiéis, vocês perdem a terra. E aí vocês vão ser espalhados, porque outros virão e tomarão a terra de vocês. O que aconteceu com o povo de Israel?
Foi exatamente isso que aconteceu. Eles não se mantiveram fiéis na terra que o Senhor Deus o colocou. Nós estudamos no estudo passado, no livro de Josué, e quando Josué está se despedindo do povo ali, Josué está falando, olha, queridos, eu e a minha casa, nós decidimos permanecer fiéis para permanecer na terra. Agora, vocês que estão na terra e ainda estão com ídolos, estão se idolatrando aqui, não sei o que vai acontecer com vocês, mas nunca se esqueçam que o Deus que prometeu que daria a terra, ele também prometeu que tiraria a terra de vocês. Então, lembra que eu falei para vocês que terra na Bíblia, o conceito de ter terra, de ter um lugar para morar, era um conceito de estar salvo em Cristo Jesus. É entender que, estando na terra, você estava salvo. Era isso que eles entendiam, claramente isso. Estando na terra prometida, estavam salvos. O momento que perdiam a terra é porque o senhorio da terra estava revoltado e, nesse momento, eles estavam perdidos. Então, tinham que clamar. Por isso que lá em Crônicas, capítulo 7, verso 14, quando Esdras, o livro de Crônicas foi escrito por Esdras, tá, amigos? Então, quando Esdras vai dizer assim, olha, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter, então eu sararei a terra. Sarar a terra era sarar o coração para que eles pudessem permanecer salvos. Tá bom? Então, nunca percam esse conceito na mente de vocês. Terra, para os judeus, era um conceito de estar salvo. Terra, para eles, simbolizava estar salvos, estar diante da bênção do seu senhorio. Então, o que acontece? Deus está falando aqui, olha, se vocês estiverem na terra, vocês estão abençoados. O momento que vocês perderem a terra é porque vocês estão atraindo a maldição sobre vocês. Lembra que o Tratado de Tita era assim, vocês têm bênção se vocês permanecerem fiéis ao seu senhorio. O momento que vocês não forem fiéis, o Tratado de Tita era, eu venho e mato vocês. Com Deus, não. Com Deus é o seguinte, vocês têm bênção se vocês permanecerem fiéis. Vocês atrairão maldição sobre vocês e vocês vão parar no exílio, porque o único remédio para curar vocês é o cativeiro. Senão não vai ter outro remédio para curar vocês. A única coisa que é capaz de curar vocês é o cativeiro. Agora, se o cativeiro não curar, somente a morte eterna vai curar o mal que está dentro do coração de vocês. Então, o que Deus está dizendo? Ainda assim, se vocês atraírem maldição sobre vocês, ainda há esperança para vocês. E esta esperança, ela está fundamentada em circuncidar o coração, em uma nova aliança, tá? Em uma nova aliança. Por quê? Vocês foram infiéis à primeira, a aliança antiga. Eu agora vou renovar essa aliança com vocês, para que vocês agora entendam como essa nova aliança agora ela vai vir num formato muito melhor. Qual é o formato dessa aliança? Então, agora, anotem aí no caderninho de vocês duas datas importantes, tá bom? Duas datas importantes. Aconteceu que, no ano 722 a.C., a Síria invadiu as 10 tribos de Israel, e levou eles cativos no ano 722 a.C. No ano 605 e até o ano 586, Judá e Benjamim, que eram as outras duas tribos do sul, eles foram levados cativos por Nabucodonosor nesse período do ano 605 até o ano 586. O que está acontecendo aqui? Não foram fiéis a Deus na terra, outros vieram e tomaram a terra. Então, o que Deus está falando? Agora, o único remédio para curar vocês, para curar a idolatria de vocês, é o cativeiro. Não tem outro remédio. Às vezes, queridos, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, o castigo que o ser humano leva, o castigo, que as coisas ruins que acontecem na vida do ser humano, é Deus permitindo
que ele sofra alguma coisa para ele entender que ele precisa buscar a Deus. É o mesmo sentido, é o mesmo resumo. Ah, mas vem cá, missionário, vem cá, evangelista. A pessoa precisa sofrer para entender? Precisa sofrer, querido, precisa sofrer. Porque se ele não passar por um sofrimento, ele não vai erguer a cabeça e vai buscar a Deus. Eu sou prova disso. Eu só voltei a buscar a Deus quando eu fiquei na mão de 7 bandidos lá, cativos no mato lá, quando eles queriam tirar a minha vida. Naquele momento eu clamei a Deus e por isso eu estou vivo hoje. Às vezes as pessoas vão passar pelo vale da sombra e da morte e Deus permite que ela passe para que ela possa voltar a recordar de Deus ou lembrar de Deus. É isso que está acontecendo com o povo de Israel. Eles não lembram, eles sofreram para estar na terra, entraram na terra e não deram valor na terra, e aí outros vieram e tomaram a terra deles de novo. Mas mesmo assim, Deus ainda tinha uma esperança para o povo de Israel. Qual era essa esperança para o povo de Israel? É muito importante que nós, então, venhamos entender a respeito dessa esperança do povo de Israel. E essa esperança que Deus dá para o povo de Israel, ela está na mão, ela está nos lábios de 2 profetas. Quem foram eles? Jeremias e Ezequiel. Os dois foram os 2 profetas, e algumas pessoas vão dizer que os 2 são os profetas da esperança para o povo judeu. Os profetas que vão dizer para o povo judeu que ainda restava uma esperança. Agora, vamos entender um pouquinho melhor esse conceito, tá bom? Vamos comigo lá para o livro de Jeremias. Vamos entender uma coisa muito importante no livro de Jeremias, capítulo 31. Livro de Jeremias, capítulo 31. Capítulo 31. E olha só que interessante. Presta bem atenção que isso aqui vai se repetir lá no livro de Hebreus, tá bom? Livro de Jeremias, capítulo 31. Olha bem esse conceito, capítulo 31, verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vou parar um pouquinho aqui. Olha bem para cá agora, tá? Se vocês quiserem abrir a câmera de vocês, pode abrir a câmera de vocês. E eu agora quero explicar uma coisa para vocês que gostam de estudar a Bíblia com pessoas de outras denominações cristãs, tá? Israel, por favor, qual o versículo? 31, 31 de Jeremias. Obrigado. Jeremias, capítulo 31, verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei com a casa de Israel, em que firmarei com eles uma nova aliança. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Presta bem atenção agora para ficar bem claro para vocês alguns conceitos. É uma nova aliança ou é uma aliança melhorada? O que vocês acham? Ou é uma... O que vocês acham? É uma nova aliança que Deus está fazendo ou ele está pegando aquela aliança antiga e está mudando ela? É a mesma aliança, não, Israel? Oi? É uma nova oportunidade, é a mesma aliança, não? É a mesma aliança? Porque o que a gente ouve lá fora é que Jesus é a nova aliança, né? Eles usam muito isso. É uma nova aliança. Esse é o que eles usam mais, né? Porque, vamos entender um pouquinho melhor esse assunto? O povo que quebrava a aliança, não Deus, né? Vamos lá, vamos entender. Paulo vai dizer que essa antiga aliança ela era imperfeita. Sabia disso, querido? Vamos lá para o livro de Hebreus. Vamos lá entender um pouquinho melhor esse assunto. Vai lá comigo. Quero que vocês entendam isso um pouquinho melhor. Capítulo 10 do livro de Hebreus, tá? Nós vamos entender aqui no livro de Hebreus, vamos entender aqui algumas coisas, alguns conceitos bem interessantes, tá bom? Capítulo 10 do livro de Hebreus. Observe isso, tá? Eu preciso que vocês entendam isso, porque isso é uma coisa muito complexa, não é uma coisa tão simples, tá? Não é uma coisa tão simples assim de se entender. Mas é importante que a gente estude isso, porque os nossos amigos, os nossos irmãos pentecostais, eles trabalham muito em cima dessa questão, tá? E a gente precisa ter, assim, argumentos sólidos para a gente
falar com eles, tá? Não para debater, mas para falar. Capítulo 10. É Hebreus do quê? Isso, capítulo 10, a partir do versículo 10. Tá? Ele vai falar aqui algumas coisas, mas eu vou ler várias coisas com vocês, tá bom? Para vocês entenderem aqui, tá? Olha só que interessante. Ele diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, como Jesus Cristo uma vez por todas. Verso 11. Ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia e a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, observe essa expressão, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei no coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Agora, olha só, agora presta bem atenção ao que ele vai dizer aqui embaixo, olha só. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Observe que ele está dizendo que vai ter algo novo, algo diferente. E esse algo diferente aqui, ele vai ficar mais assim, enfatizado, mostrado que ele tem alguma coisa diferente. Olha agora no capítulo 8. Volta aí no capítulo 8 comigo. Presta bem atenção no capítulo 8 agora. A antiga aliança. Ele vai falar aqui um pouquinho melhor sobre isso. Capítulo 8. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 8. Presta bem atenção aqui agora. E aí vai ficar um pouquinho assim, mais aguçado dentro da mente de vocês. E vocês talvez vão ficar assim, poxa, mas que negócio é esse? Verso 8. E de fato, repreendendo, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próprio próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Pois, verso 12, verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada, observa agora essa expressão. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquada, envelhecido, está prestes a desaparecer, queridos. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou aqui com esse sorriso aqui, porque quando você está conversando com um pentecostal, um irmão de uma outra igreja, é nesses versos que eles estão baseados para dizer que o Antigo Testamento foi abolido, para dizer que a Antiga Aliança foi abolida. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Presta bem atenção. Deus faz alguma coisa errada, queridos? Não é possível. Será que Deus errou? O modelo lá antigo estava ultrapassado? Eu estou rindo porque a gente pega assim, um negócio e fica fazendo... a gente pega uma coisa e... Sabe qual é a palavra grega para antiquado? A palavra grega para antiquado é desgastada.
ou algo ficou desgastado, algo ficou tão maçante, como que eu falo assim, foi tão usado, que as pessoas, que acabou desgastando. Ou seja, presta atenção, quando você pega, vamos pensar aqui, você compra um belo de um sapato, você compra, a mulherada aí, elas compram uma bela de uma sandália de couro. E aí o cara que vendeu para você fala assim, olha, essa sandália aqui, ou esse sapato, você não pode lavar ele com esse tipo de sabão, você tem que lavar com esse. Ele tem 10 anos de garantia, mas você tem que passar esse tipo de produto no couro dele para fazer com que ele permaneça. O que está acontecendo com a lei de Deus? A lei de Deus, no passado, a lei que eles estão dizendo aqui que foi desgastado, que ficou desgastado, eles estão dizendo assim, o que ele está querendo dizer é que eles usaram tão mal o modelo que Deus deu, que só o modelo novo pode curar a doença do coração do modelo antigo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, vocês usaram tão mal aquilo que eu fiz com vocês, aquele projeto que eu dei para vocês. O projeto de Deus, queridos, nunca foi dar uma lei em forma de tábua para o povo de Israel. Nunca foi projeto de Deus dar. Mas naquele momento, Deus deu uma tábua dos 10 mandamentos para eles, porque aquele povo que estava saindo do Egito, eles não entenderiam de um jeito diferente. Eles só entenderiam daquele jeito. Como é que está o formato da tábua dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Olha, vocês estão saindo do Egito. Entenda que vocês têm que tirar esse monte de Deus da cabeça de vocês. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás. Tudo tem um não. O que ele está querendo dizer assim? Olha, esse povo que saiu do Egito com essa cabeça de escravo só entendia daquele jeito. Mas, ao passar do tempo, Deus sempre queria que eles entendessem a lei do jeito correto. Como que eles deveriam entender a lei do jeito correto? Entender que por detrás de cada mandamento há um conceito. Qual que é o conceito do não matarás? Preservação da vida. Qual que é o conceito do não adulterarás? Não mexer no que é dos outros e preservar as coisas do seu próximo. E eles foram passando o tempo, e eles não entendiam o conceito da lei. Eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro deles. A cabeça deles ainda era cabeça de escravo. Saíram do Egito, estavam livres para adorar a Deus do jeito correto, de uma forma livre, só que a cabeça deles sempre continuaram sendo cabeça de escravo. Para mudar esse conceito de cabeça de escravo, aonde Deus quer fazer uma renovação? Aonde Deus quer mudar? Ah, isso é fantástico, querido. Aonde Ele quer mudar para que eles pudessem, então, entender o conceito dessa nova aliança? Então, entenda, Deus não está mudando, não está mudando a lei, Deus está mudando o conceito, ou seja, vocês entenderam errado o conceito da lei. Eu quero que vocês entendam do jeito correto. Mas para que vocês possam entender do jeito correto, eu preciso que vocês primeiro vá parar onde? No exílio. Vocês fizeram tanta coisa errada, que só o exílio, que só a dureza, que só as coisas ruins na vida de vocês é que vai fazer vocês entenderem. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que Deus está falando para nós? Vocês já estão livres do pecado, vocês já entregaram a vida para mim, mas por que é que vocês ficam o tempo todo trazendo ídolos ou conservando ídolos na vida de vocês? Vocês estão livres, mas ainda têm a cabeça de escravo. Deus não quer só nos tirar do Egito do pecado. Deus quer matar o Egito na nossa vida. Deus quer matar o mundo na nossa vida. Deus quer matar essas coisas na nossa vida. E para matar essas coisas na nossa vida, Ele vai ele vai fazendo algo dentro do nosso coração. É sempre de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. Vamos entender melhor esse conceito agora dentro dos estudos. Quem é
quem é o profeta que mais entendeu a respeito disso? Sabe quem foi, queridos? Foi Daniel, queridos. Vai lá para o livro de Daniel comigo, por favor. Daniel, capítulo 9, verso 4 até o verso 19. Vamos entender um pouquinho melhor esse conceito, tá bom? Daniel, capítulo 9, a partir do verso 4. Nós não vamos ler todos os versos que eu acabei de citar para vocês, mas nós vamos ler aqui alguma coisa. Olha só que interessante. Olha só a expressão que Daniel usa. Essa expressão é fantástica, tá? Verso 4 diz assim: orei ao Senhor meu Deus. Confessei e disse. Observe que tem duas coisas. Não basta orar. Você tem que confessar. Tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui para explicar algo para vocês. É correto quando você, antes de você deitar, você orar a Deus, dizer assim para Deus: Senhor, eu vou deitar agora na cama, eu peço que o Senhor me dê uma boa noite de sono e peço que o Senhor perdoe os meus pecados. E aí você deita na cama. Está correto fazer isso, sim ou não? O que vocês acham? Alguém pode falar? Está correto fazer isso, sim ou não? Pode falar, Cristiane. Não, Israel. Tem que ter confissão de pecados. Tá. Aí eu vou perder o sono. Oi? Confissão de pecados, não vou dormir, porque é tanto pecado que eu vou perder o sono. Não, é o contrário, é aí que você vai dormir. Perder a hora. É aí que você dorme. É aí que você dorme. Observe, orei ao Senhor e confessei o meu pecado. Não basta orar, você tem que orar para confessar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Daniel tinha pecado na Babilônia? Daniel não era um profeta, um homem chamado de muito amado de Deus? O que Daniel está fazendo? Olha só que interessante. Continua a leitura agora para você entender agora. Orei a Deus, ao meu Deus, ao Senhor meu Deus, ao Deus da aliança, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande, temível, que guarda a aliança. Vou parar um pouquinho aqui. Por que Daniel está falando que ele guarda a aliança? O que ele está dizendo? Por favor, gente, responda para mim no jeito mais coerente possível, por favor. Que Deus nunca tirou a aliança do povo. É que ele vive a aliança, né? Que ele é fiel. Ele é fiel. Gente, só uma coisa para vocês, ó. Deixa eu explicar um detalhe para vocês. Nunca dê esse tipo de resposta, tá bom? Nunca dê esse tipo de resposta. Por quê? Porque quando você está estudando a Bíblia com alguém, você que é o instrutor bíblico, você que está estudando a Bíblia com essa pessoa, você pode lançar essa pergunta para a pessoa, do mesmo jeito que eu estou fazendo com vocês. Eu estou lançando essa pergunta para vocês porque eu já dei a resposta para vocês. Qual foi a resposta que eu dei para vocês? Foi no capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Qual foi a questão lá no livro de Deuteronômio? Lá no livro de Deuteronômio, Deus não falou assim: olha, se vocês forem fiéis e forem parar no exílio, e se vocês se recordarem e lembrarem e orarem e me buscarem de todo o seu coração, entenda que eu posso trazer vocês de volta. O que Daniel tem na mente dele? A lembrança da aliança que Deus fez com eles, com o povo de Israel, antes deles entrarem na Terra Prometida. Ele tem o conceito da fala de Moisés na mente dele muito clara. Ele lembrou: Senhor, chegou a hora do Senhor nos livrar. Por quê? Porque no livro de Jeremias, no capítulo 25, Jeremias tinha profetizado que o povo ficaria 70 anos no cativeiro, ou seja, até o cativeiro tem dia e hora para acabar na vida do ser humano, na vida daquele que busca a Deus.
aquele que busca Deus, o cativeiro tem dia e hora para acabar. Mas aquele que não busca Deus, aquele que não se recorda desse Deus Todo-Poderoso, o cativeiro nunca acaba na vida dele. O diabo vai até matá-lo, até destruir. Não só ele, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele não vem só para roubar e matar e destruir um. Ele vem para roubar e matar e destruir a família. Por quê? Porque um não recordou da aliança que Deus tem para com toda a raça humana. Então, não importa o cativeiro que você esteja, não importa a desgraça que esteja acontecendo na sua vida. Se você lembrar da promessa que Deus fez, cair de joelho, se humilhar e orar, o cativeiro tem dia e hora para acabar. O cativeiro tem dia e hora para acabar. Basta apenas você recordar, buscar que Ele, o Deus Todo-Poderoso, estará sempre ao seu lado. É isso que Daniel está falando aqui. Daniel está falando assim, Senhor, eu já sei que tem 70 anos somente o cativeiro. O seu amor é tão grande, que o Senhor permitiu que a gente viesse aqui. O Senhor cuidou de nós aqui no cativeiro. E agora o Senhor está falando que está chegando a hora de sairmos do cativeiro. É isso que Deus está falando para mim, para você, diante das coisas que estão acontecendo no mundo. Ele está dizendo, filho querido, minha igreja querida, a minha igreja, queridos, lembrem-se, está chegando a hora do cativeiro acabar, está chegando a hora do demônio parar de reinar. Então, se você orar e me buscar e entender que eu preciso sarar as suas feridas, confessando os seus pecados, entenda que eu, em breve, vou tirar você do cativeiro deste mundo miserável. É isso que está acontecendo na vida de Daniel, queridos. Daniel sabe que o cativeiro tem dia e hora para acabar. O problema da igreja na terra hoje é que ela acha que Jesus vai demorar muitos anos para voltar, e aí o povo vive pecando, e não confessa os pecados. E tem pessoas que, desculpa usar aqui a fala do irmão Wilson, que diz assim, eu não vou confessar porque tem tanto que eu não... Não importa se você tem tanto, se você tem 1 hora para confessar, 2 horas para confessar, seu joelho não vai ficar mais desgastado por causa disso, querido. Ô, Israel, oi. Confessar os pecados é como se fosse você ter magoado alguém e pedir desculpa. Você se sente aliviado, né? Então, você dorme melhor. Não só porque você magoou alguém, Cristiane, mas porque você magoou o seu Deus Todo-Poderoso. E você sabe que isso aconteceu. Então, mesmo que você não tenha magoado alguém, mas você desculpa, eu estou falando você, mas pode ser comigo, mas eu tenho uma vida de prática no pecado. O que é prática no pecado? Eu fico contando mentirinhas pequenininhas para me safar de algumas coisas. Eu fico fazendo algumas coisinhas erradas. Eu acho que isso não tem nada a ver. E eu não dobro o joelho e confesso isso para Deus. E isso vai acabando ficando... Isso acaba sendo um pecado rotineiro no qual a gente não se arrepende nunca mais. E aí a gente acaba cometendo o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que fala no nosso coração. É como se Ele estivesse falando assim, filho, você está visitando demais o pecado. Você está visitando demais o pecado. E de tanto você visitar e não confessar, sabe o que está acontecendo na sua vida? Você é perigoso morrer sem o teu nome estar no livro da vida. Misericórdia, né? Misericórdia. Daniel está dizendo assim, olha, Senhor Deus temível, que guarda a aliança. Guardar a aliança é Deus misericordioso, é você quem faz as coisas. Aí ele diz assim, e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo 16. O Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém. Aliás,
se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Misericórdia. Essa oração de Daniel, queridos, é a oração mais triste de um pecador. É a oração mais triste de um pecador. Mas é uma oração que fez Deus olhar para Daniel e falar assim: Daniel, o que você fez, diante da oração que você fez, você é chamado no céu de muito amado de Deus. Ser chamado no céu de muito amado de Deus não é porque uma pessoa tem graduações, não é porque uma pessoa é especialista nisso, especialista naquilo, não é porque uma pessoa tem uma credencial em mão, não é não. Ser chamado de muito amado no céu é porque essa pessoa teve coragem de contar a Deus os pecados, não só do povo, mas ele se incluiu no meio do povo. Daniel não tinha cometido todos os pecados que Jerusalém cometeu, mas porque ele fazia parte da igreja de Jerusalém, ele fala: Senhor, se eles pecaram, eu também pequei. Sabe qual que é o maior problema nosso? A gente vê as pessoas pecarem e a gente olha, ele que cometeu, o problema dele. Mas uma igreja que comete, que tem um líder que comete pecado, a igreja inteira é amaldiçoada por Deus, queridos. A igreja inteira é amaldiçoada por Deus. Vocês estão entendendo o que é isso? Isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. E aí a gente não sabe por que nós não prosperamos, por que as coisas não acontecem, mas o que nós estamos fazendo errado? Se nós não nos humilharmos, se nós não confessarmos os nossos pecados, Deus não vai fazer, não vai circuncidar o nosso coração de dentro para fora. Nós vivemos, às vezes, uma casca de ovo, um ovo bonitinho por fora, mas, às vezes, por dentro está podre. Queridos, isso é muito sério. Para que a nova aliança possa fazer parte da nossa vida como igreja, Deus precisa fazer com que eu e você, estando no cativeiro, lembre que Deus tem poder para nos tirar do cativeiro. Só Ele tem poder, só Ele tem poder. E Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Agora, queridos, presta bem atenção. Se Daniel está lembrando de todas essas coisas, Daniel, queridos, ele é um modelo. É um modelo da resposta que Deus espera de cada um de nós. Vai para o livro de 1 João comigo, vai lá. Olha o que João fala do modelo da igreja cristã nos últimos dias. Observe lá o que diz em 1 João, capítulo 1. Observe lá. 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim, olha só que interessante. Leia comigo isso. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observe, para que o sangue de Cristo possa nos purificar dos pecados, nós precisamos andar na luz como Ele está na luz. Quem é que está na luz? Cristo Jesus, Ele vive na luz. Então, se nós andamos na luz com Cristo, nós mantemos comunhão com quem? Uns com os outros. A igreja se mantém unida. O que mais nós temos visto é uma igreja desunida. Um senta num banco, o outro não senta no banco. Um departamento puxa para um lado, outro departamento puxa para o outro. A igreja está dividida. Quando a igreja de Deus está dividida, diz João aqui, a igreja de Deus está andando nas trevas e não na luz, queridos. Misericórdia, misericórdia. Aí, olha só que interessante, ele diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Não tem nada de errado acontecendo. Não tem nada de errado, não. Não tem nada de errado acontecendo. Está tudo bem, está tudo certo. Não, ele está dizendo, se você fala que está tudo certo e acha que nada está errado, você é um mentiroso. Isso não é só na minha vida. É também na comunidade onde eu vivo. É também no lugar onde eu estou vivendo em comunhão com os meus irmãos. Se eu acho que está tudo bem, desculpa a palavra, vou bater nessa tecla, né, como um evangelista. Se eu acho que está tudo bem batizarmos 15 pessoas ou 10 pessoas no ano, meus amigos, nós estamos
mesquinhando bênção de Deus. Deus tem muito mais para dar para nós. Ellen White fala que se nós amássemos mais, se nós estivéssemos mais em comunhão um com o outro, onde teria um batismo, batizaria 100, queridos. Batizaria 100. Então, quando ele diz se confessarmos, não é só algo individual. Começa no individual, mas nós, como igreja, deveríamos também revermos essas coisas. Se confessarmos, não é no singular, mas no plural, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amigo, é o mesmo conceito que está acontecendo com Daniel, é a mesma coisa que Deus espera da igreja hoje. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Por isso que a nova aliança, ela só vai fazer sentido na igreja cristã se a igreja cristã entender que Deus não está transformando você de fora para dentro, mas o projeto de Deus é transformar o homem, o ser humano, de dentro para fora. É exatamente isso que acontece no livro de Jeremias. Volta lá comigo no livro de Jeremias, por favor. Capítulo 17 agora. Eu quero ler esse conceito com vocês. Jeremias, capítulo 17. Vamos entender aqui agora o que Jeremias está falando aqui. Qual é o desejo de Deus para conosco? Olha só que interessante. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Olha bem isso. Vamos usar bem essa passagem, tá bom? Essa passagem diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Vou parar nessa pergunta. Olhando para essa pergunta que Jeremias faz, Jeremias está falando assim, amigos queridos, olhando para o ser humano, olhando para a mente humana, olhando para nós hoje, antes de irmos para o cativeiro, olhando para a nossa situação, não há conserto. O ser humano está podre, é isso que ele está dizendo. Olhando para a fala de Jeremias aqui, ele não está falando isso só para o povo daquela época, mas ele está falando para todas as gerações. Ele está dizendo assim, olha, olhando para nós que logo vamos parar no exílio aqui por causa da idolatria que nós temos cometido, sabe como é que nós estamos? Podre, corrupto demais. A palavra corrupto é doente, estupidamente doente, não tem conserto, não tem conserto. Aí, olha que interessante o que ele diz, presta bem atenção. Ele vai falar de Deus, eu, o Senhor, esquadrinho, aonde? Aonde que ele começa a fazer vistoria? Dentro do coração humano, dentro da mente humana. Eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos humanos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo as suas próprias ações. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que Jeremias está falando? Jeremias está falando assim, olha, olhando para vocês, olhando para a nossa situação, não tem conserto. Mas quando eu olho para o que Deus é capaz de fazer, eu vejo que há conserto. Por que há conserto? Porque Deus não desiste de trabalhar no coração humano. Ele não desiste de visitar o coração humano. Ele não desiste do ser humano, porque ele sabe que ainda há esperança para o ser humano. Não importa se ele for parar no exílio, não importa a vergonha do seu pecado, não importa quão ruim ele seja, se ele permite Deus entrar, é aí que começa, então, a nova aliança, querido. A nova aliança não é um novo formato que Deus vai dar, mas é um novo conceito de trabalhar no coração humano. A nova aliança é um novo conceito que Deus tem para tirar o ser humano do cativeiro, para tirar o ser humano do exílio. Então, quando um irmão pentecostal diz assim que a antiga aliança foi abolida, na verdade ele não conhece nem a nova aliança. Ele não sabe nem o conceito da nova. Quando ele diz que a antiga foi abolida, ele deveria entender pelo menos o conceito da antiga. Mas o que Paulo vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 8 a 16?
Paulo está dizendo assim, de tanto eles acharem que estavam salvos só por fora, a aliança, o pacto da velha aliança não fez efeito de dentro para fora. É exatamente isso que vai acontecer lá no livro de Mateus, quando Jesus começa a falar com os fariseus, com os escribas. Eles viviam uma falsa aliança de fora para dentro, mas de dentro para fora estavam corruptos. Estavam a ponto de ser vomitados da boca de Deus, queridos. Então, queridos, Deus nunca olha você de dentro, de fora para dentro. Ele sempre busca o ser humano de dentro para fora do ser humano. Oi, quem falou pode falar. Foi eu, Joel. Repete para mim os versículos que você acabou de falar aí, para mim anotar aqui. Jeremias, que eu estou lendo aqui? Não, esses dois últimos que você falou. Aí do Mateus, o outro eu não lembro. Não, eu não citei o verso, eu só falei que no livro de Mateus, Jesus diz ali claramente... Ele leu primeiro João, alguma coisa. Eu li 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o verso 9 ali, tá? Isso. Tá bom? Mas Jeremias está falando que ainda há esperança para o ser humano, que ainda há recurso para o ser humano. E esse recurso está no modelo da nova aliança. Qual é o conceito desse modelo da nova aliança? Olha aí o capítulo 29, queridos. Olha aí o capítulo 29, verso 13 do livro de Jeremias. Dá uma olhadinha aí. Capítulo 29, verso 13. Vamos ler o verso 11, tá? Olha bem isso aqui. 11 até o verso 14. Diz assim, presta bem atenção. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Foi exatamente esta profecia que Daniel entendeu no capítulo 9, a partir do versículo 1 em diante. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se você deseja ser trazido de volta do cativeiro, você tem que me invocar, passar a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis. Quando? Quando você me buscar de dentro para fora e não de fora para dentro. Então sereis achado de vocês, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, o cativeiro. Congregar-vos-eis, ajuntarei de todas as nações. Não é só vocês, é de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vocês dizem, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei, se assenta no trono de Davi, e todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra eles a espada. O desejo de Deus é, vá para o exílio, porque só o exílio vai fazer você me buscar de todo o coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Falar uma coisa para todos vocês. O exílio, ele não é bom. O exílio maltrata, o exílio mata, o exílio escraviza, o exílio deixa marcas. Mas uma coisa é certa, o exílio cura. Entendeu? O exílio cura. Uma pessoa que não passa pelo vale da sombra e da morte, que não passa por provações, que não passa por dificuldades, essa pessoa acaba perdendo a salvação por se acomodar, queridos. Então, quando Deus permite que o povo de Israel vá para o exílio foi uma bênção para o povo de Israel. Mas para quem foi uma bênção? Para aqueles que aceitaram de todo o coração o chicote, as coisas que estavam acontecendo no cativeiro da Babilônia. Então, entenda uma coisa muito importante. O cumprimento dessas coisas todas
é agora não mais para a nação, mas é agora individualmente. Deus quer salvar eles agora como individualmente. Agora, para nós encerrarmos esse assunto agora, eu vou voltar de novo no capítulo 31. Observe agora isso, tá? Agora vocês vão ver algo fantástico. Olha aí o capítulo 31, versículo 31 de novo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que vos tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o teu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que Deus está falando? Eu estou falando com vocês aqui e está me arrepiando. Sabe o que Deus está falando para eles? Deus está falando assim, olha, eu busquei vocês como nação. Como nação eu tentei salvar vocês, eu dei regras para manter vocês salvos. Mas acontece que, por causa do mal que os meus líderes cometeram, qual foi o maior mal que os líderes cometeram? O meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu, sacerdotes, porque vocês não passaram o conhecimento para o meu povo. Ou seja, quando vocês passam o verdadeiro conhecimento para o meu povo, aqui no capítulo 8 do livro de Amós, se não me engano, olha só que interessante, eu quero ler isso com vocês, só para vocês entenderem. Capítulo 8 do livro de Amós, aqui, verso 11, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Por que eu vou enviar fome? Porque esse povo aqui, eles negaram. Agora, olha só o capítulo 4. Aliás, capítulo 8 do livro de Oséias, capítulo 4 de Oséias, desculpa. 4 do livro de Oséias, verso 6. 4, verso 6, tá? Oséias 4, 6 diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Queridos, olha bem para mim. O modelo que Jeremias está pregando ali é um modelo agora de Deus salvar individualmente, já que os sacerdotes deveriam passar o conhecimento para o povo, para que o povo pudesse ter relacionamento com o Deus de Israel. Os sacerdotes negaram dar o conhecimento desse Deus lá. Só que agora Deus está falando assim, eu vou imprimir a minha lei, a minha ordem dentro da mente do meu povo, porque agora eu vou salvar eles, não como nação mais, mas eu vou salvar eles individualmente. O que Deus está dizendo para mim e para vocês? Ele está dizendo assim, com o povo de Israel, acabou a aliança. Não tenho mais uma aliança com uma nação. Eu tenho uma aliança com todos individualmente, porque eu vou buscar cada um na sua mente, dentro do seu próprio coração. E dentro do coração, eu vou buscá-los para que eu possa imprimir a minha lei, a minha vontade dentro do seu coração. E para imprimir a minha lei, a minha vontade dentro do seu coração, Ezequiel também vai dizer isso. Olha o capítulo 32 do livro de Ezequiel aí, por favor. Olha o que a Bíblia diz aí em Ezequiel. Capítulo 32. Olha só que interessante. Capítulo 32, versículo de Ezequiel, capítulo 32, desculpa, aliás, 36, 26. Ezequiel 36, 26. Olha o que a Bíblia diz aí. Ezequiel 36, 26. Diz assim, quero ler aqui com vocês. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus
os meus juízos e os observeis. Tanto Jeremias quanto Ezequiel, os dois falaram da nova aliança. Qual é a nova aliança? A nova aliança agora não é você olhar para uma tábua dos 10 mandamentos, não é você olhar mais para um templo, mas você olhar para o seu templo, o seu coração, porque agora Deus vai te buscar dentro dele. É por isso que ele então vem a esse mundo, o próprio Jesus Cristo vem a esse mundo para vencer, para que o Espírito Santo tenha liberdade em buscar o pecador individualmente. É exatamente isso que João Batista faz quando ele vem ao mundo, queridos. Olha aí para o livro de Mateus, capítulo 3. Dá uma olhadinha aí. Mateus, capítulo 3. Observe o que João Batista diz. Diz assim, capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João Batista veste de peles de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vindo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Como é que eu vou produzir algo? Vocês têm que produzir algo de dentro para fora. Vocês têm que produzir algo do dentro do coração de vocês. Produza frutos. E não comecem a dizer que, entre vós mesmos, que vocês têm como pai Abraão. Vocês mostram para todo mundo que vocês têm pedigree religioso, que vocês têm uma descendência religiosa, que o pai de vocês é Abraão. Isso é exterior. Isso é algo de fora. Porque vos afirmo que destas pedras, se Deus quer ter crentes que só mostram que são crentes só como casca, como uma bela paisagem de fora, ele pode suscitar pedras, porque pedras podem até mesmo dar mais testemunho daqueles que são falsos crentes. Aí ele diz assim: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, porque já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Sabe o que ele está dizendo para eles? Se vocês continuarem a viver uma falsa religião, Deus vai arrancar vocês e vai lançar vocês no lago de fogo. Ou seja, para vocês, acabou. Ou vocês produzam frutos de dentro para fora, porque agora é o novo pacto da nova aliança. O pacto da nova aliança é produzir frutos de dentro para fora. Ou vocês começam a produzir de dentro para fora, ou a porta da graça fechou para vocês. Parem de viver uma falsa religião, porque Deus está buscando fiéis para que habitem com Ele para todo sempre. E quem são esses fiéis? Aquele que Deus busca dentro do coração de cada um todos os dias. Por isso que quando Jesus venceu na cruz, o Espírito Santo tem toda a liberdade de convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo hoje, ele está fazendo essa obra. E essa obra, queridos, é para que cada filho que aceite o chamado de Deus comece a produzir frutos de dentro para fora. Para que Deus possa produzir frutos de dentro para fora, somente o pacto da nova aliança é capaz. Por quê? Por que esse pacto da nova aliança é capaz de fazer isso? Sabe por quê, queridos? Porque agora Jesus já veio a este mundo, já morreu, venceu. Hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Em breve ele vai voltar para buscar um povo que não enterrou os talentos que ele deu,
mas, ao contrário, produziu frutos para a honra e glória ao nosso Deus. A nova aliança, queridos, não é que a velha não teve, né, a velha não faz mais sentido. A velha aliança, a nova aliança, é apenas a velha aliança melhorada para aqueles que hoje aceitam Jesus de todo o seu coração. Por isso que no livro de João diz assim, no capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que tenha um relacionamento individual com Deus, para que um dia você possa morar com Cristo. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. Que essa nova aliança, o conceito dessa nova aliança, realmente possa fazer sentido na nossa vida. O próximo estudo, eu vou passar para vocês qual que é o conceito que Jesus prega dessa nova aliança no livro de Mateus e também Paulo ali nas suas cartas. Queridos, que Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração e logo depois vocês podem fazer as perguntas, tá bom? Querido bom Deus, Pai eterno que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa nos abençoar para que possamos deixar o Espírito Santo entrar dentro do nosso coração e fazer morada em nós. E que cada um de nós possamos produzir frutos para a honra e glória do teu santo nome. Não para mostrarmos que somos cristãos, mas para apresentarmos Cristo ao mundo, o Cristo que realmente fez de nós verdadeiras criaturas renovadas em Cristo Jesus. Pai querido, Pai de amor, fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.